Bom, eu vou tentar ser bem rápido, bem objetivo aqui com você. Antes de você sair fazendo qualquer treinamento, é importante que você tenha essa pergunta respondida. É possível, de fato, fazer dinheiro com as apostas esportivas? Ou isso depende de sorte ou azar? Porque tem muita gente que fala que a aposta esportiva é um jogo de azar, que não é uma modalidade de investimento. Tem pessoas que comparam até com um bingo. Será que é isso mesmo? Então eu quero que você já tire isso da sua cabeça e pense comigo de forma bem racional sobre isso. Vamos lá. O que é um jogo de bingo? Um bingo é um jogo onde você recebe várias cartas e essas cartas têm vários números aleatórios e vai rolar um sorteio onde alguém vai escolher ali um número de forma totalmente aleatória. Ou seja, você não tem controle nenhum sobre isso, não existe nenhuma competência, não tem um cara que é bom no bingo. Isso não existe. Então, aquele cara é bom no bingo, ele costuma ganhar os jogos no bingo. Não existe estratégias para bingo porque você não tem controle nenhum. É tudo sorteado e tudo é feito de forma aleatória. Um bingo é um jogo de azar, certo? Agora vamos lá. Será que dá para comparar um bingo, um jogo de azar como um bingo, com as apostas esportivas? Eu quero que você imagine um jogo que vai jogar Bayern de Munique contra a equipe do Barcelona. Quais são as chances que o Barcelona tem de ganhar do Bayern de Munique? Tá? Pensa sobre isso de forma até intuitiva. É muito, pouco, não precisa do número, só pensa nisso. Agora vamos lá, vamos jogar Bayern de Munique e Goiás. Quais são as chances que o Goiás tem de vencer o Bayern de Munique? É claro que você não é bobo e já imaginou, cara, o Barcelona tem muito mais chance de vencer o Bayern do que o Goiás, apesar de que o Barcelona pode perder do Bayern e, por algum milagre, o Goiás pode ganhar do Bayern. Mas pode. Isso vai acontecer algumas vezes. Times fracos ganhando de times mais fortes. Porém, quando a gente fala de probabilidades, não te parece lógico e óbvio que o fator competência existe no futebol? Times mais competentes ganham mais jogos do que times menos competentes? Isso não é óbvio, não é lógico para você? Você já viu um time que tem a pior defesa da competição e o pior ataque? Você já viu esse time sendo campeão? Eu não estou dizendo que isso nunca aconteceu. Mas você concorda comigo que é algo extremamente difícil? Do mesmo jeito que você tem um time que tem a melhor defesa da competição e o melhor ataque da competição, sendo rebaixado, eu confesso que nunca vi isso. Claro que eu tenho que te dizer também, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Isso aqui é uma coisa que a gente aprende com o Taleb, por exemplo, no livro O Cisne Negro. Porém, cara, existe uma compreensão lógica do futebol que times mais competentes ganham mais jogos. Só por entender isso, você já tem que separar completamente a atividade futebol, eu tô te falando de futebol, poderia estar falando de basquete, de vôlei, de qualquer outra coisa, de qualquer tipo de jogo de azar. Eu quero te dar uma outra evidência de que isso não é um jogo de azar, por conta das casas de apostas. Uma casa de aposta, você vai entender mais sobre isso, ela sempre coloca um preço, ou seja, o valor que ela vai pagar, uma cotação para você, caso você vença. Então, por exemplo, vão jogar Santos e Deportivo Lara pela Libertadores da América. Aí você vê as casas pagando 40% na vitória do Santos, ou seja, você colocar R$100, você ganha R$40. O Santos, inclusive, ganhou esse jogo por 2-1. Por que as casas pagam 40% e não 80% e não 20%? Você entende? Por que ela paga 40%? Porque existe um cálculo que é feito por trás, é um cálculo de probabilidades baseados numa coisa nova, para você aqui provavelmente, em padrões do futebol. E existem padrões no futebol, apesar da aleatoriedade do futebol, esses padrões se repetem. Eu sei que te parece uma loucura, mas isso é um fato, tá? Eu vou te dar aqui um exemplo. Você sabia que 92% dos jogos sairão pelo menos um gol? Isso é fato. Você sabia que, em média, 50% dos jogos tentaremos pelo menos um gol de cada equipe, que a gente chama isso de ambas marcas? Você sabia que, em média, de 3 a 4% dos jogos sairão pelo menos um gol no último minuto de jogo? E isso se repete. Você pode pegar vários jogos, pode pegar milhares de jogos. Por exemplo, pega aí 40 mil jogos e quebra em 40 blocos de 1000 jogos. E faz esses testes em todos esses blocos de 1000. Você vai ver que essas informações vão se repetir. É uma doideira isso, né? Pois é, mas existem padrões. E por conta destes padrões que existem no futebol, existem as casas de apostas que elas sabem exatamente o valor máximo e mínimo, né, que ela pode te pagar para aquele evento. Aí tem uma regra de negócio que ela dá um jeito de sempre ganhar mais dinheiro do que você, se você não souber o que você está fazendo. E é um assunto para um outro momento. Mas o que eu quero que você entenda até aqui, apostas em futebol, para quem não sabe o que está fazendo, para quem não conhece padrões do futebol, para quem não conhece sobre probabilidades, para quem acha que é só o conhecimento que você tem sobre futebol, aquele negócio de que todo brasileiro é um técnico. Se você for para o mercado apenas com o que você acha que entende de futebol e não estudar sobre probabilidades, você pode sim
podem estar encarando isso como um jogo de azar sem saber. Para fazer dinheiro com as apostas esportivas, você não precisa entender nada de futebol. É sério, você pode entender e claro que isso pode te ajudar, mas o nosso jogo não é futebol. A aposta esportiva é um jogo de probabilidades, mais nada. Saindo do campo das probabilidades, nós estamos em um campo do achismo e aqui o negócio fica complicado. Então, para entrar nesse mundo, você tem que saber disso. Não é um mundo onde você vai aplicar os seus conhecimentos de futebol e fazer dinheiro. Não é assim que funciona. É um mundo onde você precisa estudar probabilidades e fazer dinheiro com elas e não com o futebol. Bom, dito isso, eu tenho que te dizer uma outra coisa. Ricardo, é fácil fazer dinheiro com as apostas esportivas? Para responder essa pergunta, é muito simples. Eu vou te devolver. É fácil pilotar moto? Se você, como eu, não pilota, não é piloto de moto, você vai falar, cara, acho que é um pouco complicado. Eu, quando fui andar numa motozinha pequenininha, aquela bizinha, sabe? Sério, uma bici de um amigo meu, falei, eu ando de bicicleta, então andar nessa bizinha vai ser fácil. Eu subi, fui, automática, marcha, né? Não precisa ficar trocando marcha, nada. Quando eu tava todo reto, tava tranquilo, até a primeira curva. Quando eu tive que fazer uma curva, se eu não coloco o pé no chão, eu caio. Então, pra mim, hoje, se eu subir, por exemplo, numa Harley, subir numa moto maior, eu nem subo, porque provavelmente eu vou causar um acidente, porque eu não sei. Então, para mim, é difícil pilotar uma moto. Você perguntar para um cara que é piloto de avião, é difícil você subir lá e aqueles monte de botões e pilotar um avião? Ele vai falar para você, ó, foi difícil, talvez no início, me aprender, me dedicar, agora eu faço isso tranquilo. Então, qualquer atividade que você vai fazer na tua vida, ela começa sem você saber nada. Então, você tem um desafio de aprender. Depois que você entende, aquilo se torna natural para você, como qualquer outra coisa. Então, fazer dinheiro com as apostas esportivas não é nem fácil, nem difícil. Isso só depende do nível de dedicação que você tem.